Olha, vai. Voltando para a aula com os conceitos demográficos, tinha comentado taxa de mortalidade, que a cada 1.000 habitantes. Por isso que, bem-vindo de volta, Leandro. Por isso que em páginas anteriores de geografia, não muito no caderno de infográficos, em sociologia, estava lá o número relativo a cada 1.000 habitantes. Aí tinha, a cada 1.000 habitantes, quantas pessoas morriam em São Paulo, Norte, Nordeste, e assim sucessivamente. A cada 1.000 habitantes. Porque se a gente for pegar o número absoluto, São Paulo, Rio de Janeiro vão disparar. Se a cada 1.000 habitantes morrer uma pessoa, e em São Paulo, a cada 1.000 habitantes morrer 90 em Mongaguá, naturalmente que mesmo assim vai morrer muito mais gente em São Paulo que em Mongaguá. Então, o valor absoluto para a sinalização local está violento ou não, ou se tem uma taxa alta de mortalidade daquela doença, e a cada 1.000 habitantes, aí a gente para e personaliza. São Paulo, uma praga, uma doença que tenha a cada 1.000 habitantes, quantas pessoas morrem com relação a essa doença? Rio de Janeiro, Salvador, cidade, o estado da Bahia, país Brasil, a cada 1.000 habitantes, que a gente tem uma comparação de onde está morrendo mais ou menos. Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Por isso que está aqui, ó, crescimento vegetativo é igual N, natalidade, menos M, mortalidade. Uma continha matemática bem simples. Vocês são craque em matemática, CV é igual a N menos M. Crescimento vegetativo é igual a nascimento menos mortalidade. Matemática bem simples. É o mesmo que o crescimento natural, ou seja, Mongaguá, morreram 1.000 pessoas, nasceram 2.000. Então, o crescimento vegetativo foi de 1.000 pessoas. De 60.000 passou para 61.000 pessoas. 2020 é um exemplo. 2022, nasceram 1.500 pessoas e morreram 1.000 pessoas. O crescimento vegetativo foi de 500 pessoas, que é nascimento menos mortalidade. Taxa geométrica de crescimento populacional. Crescimento médio da população em determinado período, incluindo crescimento vegetativo e migração. Peguemos, por exemplo, por a Itália, de 2010 a 2020. Você vai ter o crescimento vegetativo, número de pessoas que nasceram e morreram, mais migração, mais pessoas que fugiram de um local, uma guerra na Síria, por exemplo, e foram para a Itália. Aí você faz uma continha bem simples, bem básica. Esqueci meu estojo, para saber a taxa geométrica de crescimento. Aí você vai pegar lá, que é a continha, é o CV, tá bonitinho, tá vendo o CV, é igual a natalidade menos mortalidade. Aí vai dar o valor. Vamos supor, em 10 anos, foi de 1 milhão. 1.000. Mais migração. Vamos supor que 3 milhões migraram para a Itália. Aí isso daí vai dar 4 milhões. Um exemplo, que é o número de nascidos menos o de mortos, que deu 1 milhão, mais quem migrou, deu 4 milhões. Entendeu? Deu para entender a continha? Pegando na Itália, por exemplo, 2010 a 2020, um exemplo hipotético, um país qualquer, aí faz essa continha matemática bem simples. Deu para entender? Sei que vocês são craques. Se eu passar isso daqui, vocês fariam N questões assim, fácil, brincando. Com o pé nas costas. Aí lá, taxa de fecundidade. Número médio de filhos por mulher. A gente percebe que no Ocidente isso vem diminuindo. Na página anterior, a gente percebeu que países do continente africano têm um número elevado. Aproximadamente hoje, 7 filhos por casal, 6 a 7, nos 5 primeiros. Vai diminuir, mas ainda será um número alto. 3 a 5 filhos por cada mulher vai ter aproximadamente, é um número alto. E aí, taxa de reposição. Quando a taxa de fecundidade é acima de 2,1, pois assim estarão sendo repostos o pai e a mãe. Ou seja, a taxa de reposição, quantas pessoas morreram, quantas nasceram, quantas foram repostas. E o ideal é que fiquem sempre em aproximadamente o número de 2. Cada casal tenha 2 filhos, para que um substitua a mãe e o outro substitua o pai, digamos assim. No exemplo, por exemplo, eu e a Angélica, só tem o Enzo, que vai substituir a Angélica.
Então, na teoria, nós que somos um novo casal, é preciso que nós tenhamos um filho. Vamos supor o Leandro, ele vai ter a esposa dele, é uma menina, aí o ideal é que o Leandro também tenha 2 filhos. A Júlia, a Tainá, o Daniel, milhares, milhões de brasileiros, cada casal tenha 2 filhos. Isso é a média. Claro que não tem como você obrigar todo mundo a ter 2. Vai ter gente que vai querer ter mais, gente que não vai querer ter nenhum, a gente vai querer que seja solteira. Mas, fazendo a conta de nascimentos e mortos, o ideal é que a taxa de fecundidade fique em torno de 2, enquanto que cada mulher teve de filho seja 2 aproximadamente. Isso é o ideal para que seja reposto pai e mãe, senão vira como o Japão, onde falta mão de obra não só qualificada, mas uma mão de obra não ocupa posto de trabalho, porque se tiver muito idoso e pouco jovem, não tem como os idosos fazerem determinadas funções, eles têm que se aposentar, ter uma vida digna, óbvio, mas alguém tem que trabalhar nesses locais. Plantação, agricultura, setor secundário, terciário, etc. E aí, se não tem jovem, vai faltar gente que trabalhe lá e a economia vai entrar em colapso. Por isso que o ideal é cada casal ter 2 filhos, ou cada pessoa solteira ter 1 filho. Claro, se um casal tem 3 e o outro casal tem um, fica numa média. A média é essa. Os filhos por casais, pega o número de casais de brasileiros, o número de filhos de vida e faça uma conta. Aí tem que dar 2. Expectativa de vida, algo mais simples. Quantos anos espera-se que um recém-nascido viva? Ou seja, a expectativa hoje de vida do brasileiro, do homem, vamos chutar, 65 anos. A previsão é que quem nasça hoje do sexo masculino viva no Brasil aproximadamente 65 anos. Mulher, 68. Claro que isso vai mudando ao longo do tempo. Daqui a 20 anos serão outros números. A expectativa de vida vai aumentar. Porque medicina vai descobrir novas curas para novas doenças, para doenças que já existem, novos medicamentos, alimentos melhores, a nutrição vai evoluir como vem evoluindo, a medicina vai evoluir, você vai ter tratamentos, vai ser mais fácil combater doenças, você vai identificar doenças mais cedo, vai tratar, vai resolver. Então, se morrer o número de pessoas com câncer, esse número vai diminuir drasticamente. A AIDS mesmo, que matava muito, não mata tanto, é possível você ter uma vida digna, uma vida saudável, mesmo tendo AIDS, é possível você ter AIDS e viver durante anos, décadas e morrer de velhice. Hoje em dia é possível, fazendo um tratamento, obviamente, para quem já adquiriu. O câncer, né, é tratável, muitas pessoas pegaram câncer, eles trataram, não mata como não mata antigamente. As crianças, os jovens, adultos de hoje sabem o que tem que fazer para, quando chegar a velhice, viver bem, porque nossos avós não imaginavam que iam viver tanto, eles tinham em mente que iam viver 40, 50 anos. Hoje a gente sabe que vai chegar lá, então a gente para e pensa, vou comer bem, praticar atividade física, para que quando eu ficar velhinho, eu fique saudável, eu não tenho que tomar remédios para viver, não tenho que ir viver em médico, e aí eu vivo a minha vida tranquilamente. E mesmo que você precise, tomando remédio, passando por médico, você vai ter uma vida prolongada. Vai subir essa expectativa de vida. Aí tem lá a última informação de conceitos demográficos, a pirâmide etária. É a melhor forma de representar a composição etária e por gênero de um país, constituída de um escalonamento por faixas etárias, ou seja, primeiro pessoas de 0 a 4 anos, 10 a 14, pessoas de 20 a 24 anos, 30 a 34, e assim sucessivamente, percentualmente falando, ou seja, de 100% da população, quantos por cento são de pessoas de 0 a 4 anos? Quantos por cento são de adultos de 40 a 44 anos? E assim sucessivamente. Normalmente, de 4 em 4 anos, sendo a leitura realizada pela observação de suas 3 partes, base, meio e topo. A base da pirâmide representa a população jovem, de 0 a 19 anos, ou seja, essa é a base, são as crianças e adolescentes, claro, jovens adultos, 18 a 19 anos, seja um jovem adulto. O meio, população adulta de 20 a 59 anos, adultos, pessoas que já não são adolescentes, mas também não são idosos. Meu caso, por exemplo, eu tenho 29 anos, eu estou nessa faixa etária, eu não sou adolescente, eu não sou menina, sou adolescente, não, minha namorada também, os professores aqui, etc. E o outro lado que serão os idosos, população de 60 anos ou mais. Essas 3 partes, vocês estão na base, daqui a pouco vocês vão estar na minha faixa etária. Ou seja, não serão mais meninos, serão adultos, jovens adultos.
É assim que se analisa. Outro aspecto da pirâmide etária é que a população feminina é representada de um lado e a masculina de outro, ou seja, mulheres de um lado, homens de outro, para a gente analisar quantas meninas nasceram, quantos idosos mulheres temos, quantos idosos homens temos, para a gente traçar conclusões, análises a respeito de dados. Então, a gente vai ter opinião com base em dados. Por que será que a mulher vive mais? Por que será que o homem vive mais? Será que é porque a mulher, por exemplo, faz uma medicina preventiva e o homem não? Muito provável. Será que a mulher cuida mais e melhor da saúde, com uma alimentação mais regrada, indo a nutricionista, focando nisso para comer alimentos saudáveis, e o homem tanto faz como tanto fez? Pode ser isso sim. Uma série de fatores para a gente dar uma analisada. Continuando a leitura, a base da pirâmide etária dos países ricos é estreita, indicando baixas taxas de natalidade. O meio da pirâmide apresenta forte contingente de adultos, essencialmente a população produtiva que trabalha, assim como o topo é razoavelmente largo, o que indica alta expectativa de vida. Países desenvolvidos é assim, ou seja, você tem poucas crianças nascendo, porque é uma tendência natural, comentada aqui nas minhas aulas, os casais querem ter menos filhos, vocês querem ter menos filhos, não que ninguém queira ter filho. O Vinícius caiu também. O Vinícius falou que quer ter filho, 1 ou 2, mas eu creio que poucos jovens pensam como Vinícius. A Annalisa e a Júlia comentaram que não querem ter filhos. Aí eu não sei do Leandro e da Tainá se querem ou não ter filhos. Aí do Daniel. Acho que vocês não querem também ter filhos, não. Não. Não, Leandro e Tainá. Vamos ver, Tainá. Acho que só o Vinícius aqui mesmo na sala que quer ter filhos. Sonha ter uma criancinha, a carinha dele, etc. Tira o tamanho da cabeça, porque eu sei como é ruim ter cabeça grande. Tadinho do Vinícius. Não sei como é ter moringa grande, pesa, tomba. Cadeira. Enfim, vai ter o Vinícius tem um grande caráter, é um excelente menino de ouro. Só uma brincadeira. Mas seja como for, eu percebo que a maioria dos jovens, onde eu dei aula em várias escolas, não quer ter filhos. Não quer, quando eu falo desse assunto, quantos filhos nossos antepassados tiveram, avós, pais, eu percebo que é uma tendência. Nossos avós tiveram essa quantidade de filhos, nossos pais isso, nós isso, e a tendência é essa. Então, países ricos, a taxa de natalidade de pessoas que nascem é baixa. Os casais estão tendo poucos filhos, mesmo os que querem, em sua grande maioria, querem 1, 2 filhos no máximo, por uma série de fatores, mercado de trabalho, estudo, carreira da mulher, a mulher vive mais e melhor, de repente o pensamento mais em viajar, em curtir só o casal, enfim, entre outros fatores. Eu mesmo, eu pretendo ter 1 ou 2 no máximo, não pretendo ter mais do que isso, 3, 4, porque não dá, senão eu prejudico a carreira da minha companheira, como é que ela vai fazer mestrado, como é que ela vai ocupar uma cadeira numa universidade, dar trabalho, enfim, o ideal é como é que ela vai trabalhar, ganhar um bom dinheiro e sustentar tantos filhos. Se tivermos muitos filhos, ela não vai ter uma carreira, aí só vai ser minha renda. Como é que minha renda vai sustentar 4, 5, 6 ou mais filhos? Fica difícil. Agora, se ela tiver 1 ou 2, dá para ela conciliar a carreira de trabalho dela e a gente sustentar essas crianças e dar do bom e do melhor. Ou, quem sabe, até adotar, porque ela não passaria pelo processo de gestação. E se tivermos um lar, dá para a gente adotar 1 ou 2 crianças que não têm um lar e aí a gente salva o mundo dessa criança, ou dessas crianças, por exemplo. Seja como for, por uma série de fatores, cada vez mais os casais querem ter menos filhos. Uma população adulta alta, porque no passado, 2, 3 gerações, os casais tinham filhos, então vão ter muitos adultos, e uma população idosa elevada, alta, porque se vive mais, se vive melhor. Nesses países desenvolvidos, se tem bons alimentos, alimentos saudáveis, a preços acessíveis, dá para os idosos que trabalharam, recebem boas aposentadorias, comprarem alimentos. Eles têm frutas, verduras, eles têm condição ou de pagar ao sistema público de saúde, como no Canadá, países nórdicos, bom, aí eles vão lá, nutricionista passa o cardápio, está assim, assim, assado. Eles têm condição, eles compram esses alimentos, eles praticam atividade física, vão fazem uma medicina preventiva, então eles vivem bem. Chega a 50, 60, 70 anos, eles são bem de saúde. Claro, não vai chegar com 90 anos o atleta jogando futebol, correndo 90 minutos, não. Isso é impossível, mas dentro da realidade, muitos idosos desses países, não a nossa realidade, que nós não somos país desenvolvido, a gente não paga bem para o nosso aposentado.
Isso é um fato. Mas em países como Estados Unidos, Canadá, Europa, os idosos de lá recebem bem. Eles têm condição de pagar uma medicina preventiva, todo ano estarem fazendo exames, passar por um nutricionista, comprar alimentos que o nutricionista fala, ó, você tem que comer 6 vezes por dia, isso. Eles têm condição, eles fazem essa alimentação, eles praticam atividade física. Por isso que eles vivem bem demais. Não é o nosso caso, hein? A gente tem que não olhar para o nosso idoso, porque o nosso idoso não recebe bem, não recebe o suficiente, em sua maioria, para ter uma vida digna. O nosso idoso não consegue pagar um nutricionista. E mesmo que pague, que passe, quando o nutricionista passar o cardápio, o nosso idoso vai falar, meu Deus, e agora? Como é que eu vou comprar esses alimentos tudo? Como é que eu vou comer 6, 7 vezes por dia? Toda essa quantidade de comida. Não dá, não é muito caro, muito mais que eu recebo. Eu só vou comer 2 ou 3 vezes por dia, porque é o que dá. Isso sem falar se não precisar comprar remédio. Porque se comprar remédio não come, se come não compra remédio. Mas em países desenvolvidos, que não é o nosso caso, os idosos recebem muito bem. Aí, continuando, quando uma pirâmide etária apresenta base larga, ou seja, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, um afunilamento em direção ao topo, dizemos que trata-se de uma pirâmide típica de país pobre, com muitos jovens e uma pequena população de idosos. Ou seja, nesse país nascem-se muitos filhos, nascem muitas crianças, as pessoas têm filhos, as mulheres não pensam em trabalhar, em estudar porque não tem onde, continente africano, por exemplo, enquanto a mulher estadunidense pensa, eu vou para Oxford, eu vou para Oklahoma, eu vou para Nova York, Nova Jersey. A mulher africana vai para onde? Não tem universidade lá, não tem. Tem para trabalhar, não, vou ter uma indústria. Eu vou ter uma lojinha. Eu vou trabalhar, vou para o cinema. A mulher africana não tem, então ela tem filho. Ela não tem a mulher que vive no continente africano, com todo o respeito, mas é um fato, ela não tem esse leque de oportunidades. Ela não pensa, não, eu não vou ter filhos para entrar uma universidade ou vou adiar meus planos. Não tem, ela não tem essa possibilidade, ela passa fome, infelizmente. Vive uma situação bem precária. E aí, por isso ela acaba tendo mais filhos. Ela pensa, se eu tiver filho, tanto fez mesmo, não vou atrapalhar minha carreira. Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou estudar aqui? A África, o continente africano está destruído, está arrasado. Então, tanto fez. E o número baixo de idosos, porque eles morrem. Eles morrem. Não tem saúde, não comem bem. O que ganharam durante a vida não foi suficiente para conseguir ter uma boa alimentação e colher esses frutos. Quando chega na fase adulta, recebe muito pouco. Na fase idosa, recebe muito pouco. Aí não tem condição de comprar remédio e comida. Aí vai ter um sistema imunológico baixo, fraco, pega uma doença, morre, porque não come bem, não comeu bem durante a vida toda. Porque para você chegar na fase idosa bem saudável, desde agora, desde adolescente, jovem adulto, você tem que praticar atividade física, tem que ter uma boa alimentação para não desenvolver doenças lá na frente. Aí nesses países pobres, eles não comem bem. Você acha que eles comem 4, 5 vezes por dia? Malemar, comem 1 ou 2, e olha lá. E comem bem pouco, porque não tem condição. Você acha que eles têm frutas, verduras variadas, um leque gigantesco? Aí eu já vou comer mamão, aí eu já vou comer banana. Não tem. Malemar tem que comer. E eles não comem bem durante a fase adulta, porque não tem, porque passam fome. Chega na velhice, sistema imunológico baixo, fraco, não tem reservas, e aí come mal, não come a quantidade necessária de calorias para serem repostas. Um ser humano, eu posso estar falando aqui de maneira equivocada, mas só para repor, mesmo que ele fique o dia inteiro sentado, ele precisa comer 2.500 calorias, só para repor aquilo que ele consumiu durante o dia, o organismo, o cérebro e etc. Isso quando o ser humano não trabalha, ele vai precisar consumir uma quantidade maior de calorias, não de quilos, é calorias. Vai precisar consumir 3.000, 4.000, 5.000 calorias, dependendo de cada organismo. E nesses locais eles não conseguem consumir isso, porque não tem alimento, eles passam fome. E aí o sistema imunológico, doenças, quando chega a fase adulta, morre de fome. É uma situação bem precária. Por isso que não tem uma expectativa de vida alta e tem poucos idosos nesses países. Porque olha para os idosos desses países, recebem pouco, o que recebem não dá para comprar alimentos para se alimentar 4, 5 vezes ao dia, 1 ou 2, aí tem que comprar remédio, aí diminui essas refeições, aí durante a fase adulta eles não comeram bons alimentos, não comiam várias vezes ao dia, não seguiam um cardápio balanceado, como é o correto um ser humano seguir, de acordo com a indicação de um nutricionista, e aí chega na fase idosa, no passado ter sido ruim, vai ter doenças. E por receberem pouco, por não ter alimento, passa fome, pega a doença e morre. E aí
vai se morrer muito mais por câncer, diabetes, ataque cardíaco, gripe, etc., do que se morre em países desenvolvidos, onde se os idosos de lá pegam essa doença, rapidamente tratam, porque durante a fase adulta comeram bem, passam por um nutricionista, tem bons médicos, e aí se nem desenvolve doença, se caso desenvolve, rapidamente tratam. Então, tem essa diferença. Beleza? Se alguém tiver dúvida, quiser fazer algum comentário, pode falar. Eu sei que esse assunto não é muito minha área, a Júlia entende muito mais, eu espero não ter falado nenhuma besteira aqui. Se eu falei, a Júlia, outro professor pode até me corrigir. Acho que eu não falei nenhuma besteira não, né? Enfim. Não, professor. Não. Fico meio assim, quando a gente fala um assunto que não é da nossa área, acaba meio que com medo de cometer equívocos. A pirâmide etária da população mundial no ano de... Esse gráfico foi feito de 2005. A população mundial no ano de 2005. Vocês estavam nascendo, eram bebês, ou estavam na eminência de nascer. Aí, nesse gráfico, é sobre a população mundial no ano de 2005. Eu lembro que eu estava na 7ª série, eu quase repeti esse ano por vício em PlayStation 2 de futebol. Eu estudava no colégio Casalonga. Eu estava na 7ª, que hoje é o 8º ano. É um ano, no ano seguinte eu faria a 8ª série, depois ele ia para o ensino médio. Eu estava no que hoje é o 8º ano. Antigamente 7ª série. Aí tem lá, de um lado, países mais desenvolvidos, o primeiro gráfico, do outro, países menos desenvolvidos. Do lado esquerdo, países mais desenvolvidos. O que está em vermelho, de homens, e o que está em amarelinho, de mulheres. A primeira linha, de jovens de 0 a 4 anos. A gente percebe que tem poucos jovens de 0 a 4 anos, poucas crianças nascendo. E mesma quantidade de homens e de mulheres. A gente percebe de 10 a 14, de 20 a 24. Nessa base, é a mesma quantidade de homens e mulheres, porque o que faz nascer menino ou menina é muito aleatório. Não tem como você falar, não, eu vou ter a minha esposa, eu vou ter um momento íntimo para nascer menino. Como? É genética, depende muito mais do fator do homem, porque o homem carrega o cromossoma XY e a mulher o cromossoma XX. Então, não tem como o ser humano intervir nisso. Né? Complexo, varia, meio que quase como uma sorte. Claro, tem fatores genéticos que podem fazer com que aquele homem, se tiver vários filhos, só tenha meninos. Ou se tiver vários filhos, meninas. Só que é muito da genética. Aquela família daquele homem vai fazer ter sempre menino, ou sempre menina. É genética. Então, por isso que permanece numa igualdade. E aí depois, a gente percebe que tem poucas crianças, mas aumenta o número de adultos em 2005. Por quê? Esses adultos, essas pessoas que tinham de 20 anos até 54 anos, nasceram em quê? Nos anos 70, nos anos 60, 70, 80. Então, nos anos 60, 70, 80, os casais, quem era jovem, tinha bastante filho. Tinha, em média, 3, 4 filhos, mais ou menos. Geração dos seus avós, meus pais, mais ou menos. Então, por conta disso, que ocorreu lá nos anos 60, 70, passaram-se décadas, essas pessoas com 20 até 59 anos têm um número elevado, porque nasceram no passado muitas crianças que se tornaram adultos e hoje, em 2005 no gráfico, tem bastante pessoas nessa idade. E a gente olha para o topo da pirâmide, alguns idosos. Claro que quanto mais alta a idade, menos idosos, porque é difícil. Quando você vai envelhecendo, tudo vai piorando. Por melhor que você viveu durante a fase adulta, você vai chegando numa idade que não dá mais, velho. Então, quando fala, já deu, arrego, não, normal, você não tem como. Mas a gente percebe um número grande de idosos, uma boa parte da população eles representam, que a gente percebe que é um número elevado. E a gente percebe que está tendo umas linhas, não sei se vocês enxergam linhas, aqui ó, essas linhas eram o mesmo gráfico nos anos 80. Nos anos 80, tinha muito mais criança do que em 2005. Muito mais. Nos anos 80, muito mais criança e uma quantidade menor de adultos. Ele era mesma quantidade de adultos e se afundava com idosos. Por quê? Nos anos 80,
Quem tinha nascido em 1920, 30, não vivia muito. A expectativa não era tão elevada, porque a medicina não estava tão avançada, a nutrição não estava tão avançada, não tinha tantos conhecimentos como a gente temos hoje em dia, não tinha medicina preventiva como a gente tem hoje em dia. Por isso que doenças matavam muito mais idosos do que hoje em dia. Por isso que tinha menos idosos percentualmente falando. Hoje, em 2005, vamos considerar 2005 hoje, a gente teve uma mudança. Os casais tiveram menos filho com o passar dos anos, das décadas. Então, quem teve filho em 2005, por exemplo, 2000, 2001, 2002, teve menos filho do que tinha no passado. Aí tem poucos crianças de 0 a 4 anos, por quê? No ano de 99, 2000, 2001, os casais tinham poucos filhos. Era uma outra mentalidade, diferente da mentalidade dos casais dos anos 60, dos casais dos anos 70, 80 e etc. É uma outra mentalidade. Eles, vão ter menos filhos, vamos focar no trabalho, estudo, etc. Tudo aquilo que a gente já explicou, porque que os casais tinham menos filho. E aí, a gente percebe que tem bastante idoso, porque quem era jovem no passado e hoje está idoso, pegou uma medicina mais avançada, uma medicina mais evoluída, uma nutrição mais evoluída, com mais conhecimento, com mais pesquisa, com mais estudo, etc. E assim sucessivamente. Por isso que esses idosos de hoje, 2005, estão vivendo mais do que os idosos do passado, dos anos 80, mais ou menos. Porque eles têm mais alimentos, têm uma medicina mais avançada, tem uma nutrição mais avançada, durante a fase adulta comeram bons alimentos, e essa é uma tendência natural. Cada vez mais idosos, cada vez mais as pessoas vão ter mais e melhor, porque vai avançando. Vocês sabem o que tem que ser feito para ter uma boa alimentação. É somente de cor e salteado, não precisa nem ir para nutricionista. Claro que o ideal é ir para nutricionista para ver tamanho, peso e proporcionar a alimentação correta de carboidratos, proteínas, mas vocês sabem que a base é frutas, verduras, evitar fast food, gordura, diminuir. Você sabe que não podem comer todo dia hambúrguer, hot dog, pizza. Se comer isso todo dia e não comer fruta, você vai ter prejuízo. Mas você sabe o caminho das pedras. Tem que passar. No passado eu não sabia. Então, a tendência é que isso aconteça nos países desenvolvidos. Por isso que tínhamos uma pirâmide etária nos anos 80, e isso foi se modificando. Casais querem ter menos filhos, medicina mais avançada e assim sucessivamente. Beleza? Agora, países menos desenvolvidos. Primeiramente, nós vamos analisar hoje, 2005. Vamos considerar que hoje é 2005. A gente percebe uma alta taxa de crianças, percentualmente falando, um número elevado da população, quase 6% da população, enquanto países ricos não dá nem 2%, aqui já beira quase 6% da população, muitas crianças, ou seja, nos anos 2000, 2001, 99, 98, os casais tinham muitos filhos, nos anos 90 os casais tinham muitos filhos, poucos adultos, aí vai diminuindo. Por quê? No passado os casais tinham menos filho? Não, tinha a mesma quantidade. O que acontece é que morrem, não tem alimento, fome, pobreza, miséria, a expectativa de vida é baixa. Se você pegar, por exemplo, um país, fizer a pirâmide etária, pega um país pobre do continente africano, Etiópia, Somália, Nigéria, qualquer país desse, vê a pirâmide etária dele, aí vê a expectativa de vida naquele ano, você vai ver que era 40, 50 anos, por isso que tem poucos idosos. Normalmente, nesses países aqui, a expectativa de vida é de 40 a 50 anos. Por isso que tem pouquíssimos idosos, porque eles não aguentam, por tudo aquilo que eu comentei recentemente nessa aula, acabei de comentar. E aí você vai ter um número bem menor de idosos. Cada vez menor o número de idosos. E a gente percebe que nos anos 80, percentualmente falando, tinha mais crianças, mais jovens do que tem hoje, 2005. Vamos considerar que 2005 é hoje. Porque os casais estão tendo menos filhos, estão tendo outra mentalidade. Eles estão parando, analisando, não vou ter mais muitos filhos, 6, 7, vou ter menos, 3, 4. E essa é uma tendência natural também em países subdesenvolvidos, em países pobres, do continente africano, América Latina, Ásia, etc. É uma tendência natural dos casais quererem ter menos filhos. E tanto no passado quanto no presente, quase não tem idoso, por uma série de fatores. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma, professor.
Nenhuma. Opa, valeu, agradeço. Cair nessa live não precisa voltar não, porque já vai dar meio de 20, meio de 21, mais ou menos. A composição demográfica do mundo. Fala que no mundo, em 2011, atingimos a marca de 7 bilhões de pessoas. O que a gente faz com essa quantidade de pessoas, né? Onde vão ter terras para plantar alimentos para essa quantidade de pessoas? Onde nós vamos criar animais para todo mundo comer carne? Onde virá matéria-prima? O que vai sustentar essas pessoas? A gente está preparada? Cabe espaço? Cabe tanta gente no mundo? E aí a gente percebe na Índia e na China bilhões de pessoas. 1,3 bilhão na China, 1,2 bilhão na Índia, Estados Unidos 300 milhões, Indonésia 250, Brasil em 2014 202 milhões de pessoas. E o Brasil do mesmo tamanho ou até maior do que a Indonésia, por exemplo. Do mesmo tamanho. Então você percebe que nesses países, China e Índia, muitas pessoas para um pouco espaço. Minha previsão é que em 2050 sejamos 9 bilhões de seres humanos. Em 2100, 10 bilhões. O crescimento vai crescer, mas não tanto como cresceu no passado, porque é uma tendência natural dos casais terem menos filhos. Só que também vão ter mais idosos. E não tem como ter crescimento zero. Então vai ter crescimento menos, mas vai ter. A população sempre vai crescer. Não no ritmo que crescia no passado, mas vai crescer. E aqui temos um gráfico para a gente dar uma analisada de crescimento populacional mundial. 500 antes de Cristo, em milhões de pessoas, não tínhamos nem 1 milhão. No ano de Cristo foi aumentando, aumentando. 1500 éramos quase 1 milhão de pessoas, aproximadamente. Em 1800, beirando isso. Em 1900 passamos. Em 1950, milhões, perdão, em 1900 batemos 1 bilhão de pessoas. 1950, 2 bilhões. 75, batemos 4 bilhões. 99, 5 bilhões. E a previsão de 2025 é que passemos um pouco de 7 bilhões de pessoas. O crescimento da população mundial. Essa é uma tendência natural, porque é impossível ter crescimento zero. E um último textinho que eu vou ler aqui rapidamente com vocês, para encerrarmos a aula de hoje. Está lá. Na área ambiental, é preocupante que uma população desse porte mantenha o nível de consumo proporcionado pela economia de mercado, onde virá matéria-prima das fábricas e indústrias. Dificilmente o planeta resistirá a mais emissão de poluentes se caso continuarmos lançando gás carbono, gás estufa ou o consumo irresponsável de água. Se continuarmos, se a gente não mudar, hoje, como a tendência, eu acho que a gente está mudando. Igualmente, a produção de alimentos deverá ser maior, para suprir parte da população com maior renda e poder aquisitivo e maior número de comensais relativo a consumidores de alimentos. Por esse motivo, alguns estudiosos afirmam que é necessário buscar uma economia verde, ou seja, equilibrar a imensa população humana e uma economia racional e sustentável em relação aos dilemas ecológicos, seja na produção de energia, seja na agricultura ou na indústria. A discussão entre quantidade da população e disponibilidade de bens básicos teve grande repercussão em outros momentos da história. Verifica-se que o aumento demográfico ocorre principalmente nos países pobres, onde se notou uma queda da taxa de mortalidade com o consequente aumento da expectativa de vida por causa do relativo avanço na área de saúde, com o aprimoramento da medicina, isso é mundial, e das condições de saneamento básico. Além disso, a taxa de natalidade permanece alta em muitos países, ou seja, era super alta, mantém alta, as pessoas estão vivendo mais e melhor, porque o avanço da medicina, ele é mundial, o avanço da medicina não é local, o conhecimento médico ele se espalha por todo o globo, os médicos conversam, pegam informação daqui, acolá e etc. E nos países pobres, nasciam muitas pessoas, 7, 5 filhos por casal, continua nascendo, mas não tanto quanto nos países desenvolvidos. E mesmo que há uma queda natural, e essa queda vai continuar pelos próximos anos e décadas, hoje e nos próximos anos, cada mulher, cada casal tem muitos filhos. Isso vai fazer com que a população de países pobres aumente muito. É o caso da Nigéria, que vai se tornar o terceiro país mais populoso do mundo. Vai passar a Indonésia, Brasil e Estados Unidos, por conta desses fatores. E é uma questão que já foi até feita a teoria malthusiana, não sei se eu já comentei com vocês. Thomas Malthus, em 1800 e bolinha, ele achava que em 1900 teria mais pessoas que recursos e causaria um desequilíbrio. E o ser humano vai ter que dar um jeito de pensar em como
produzir, plantar alimentos em locais onde não se fazia isso. Israel faz. Consegue plantar alimentos no calor de 40 graus. Como você usa a água do mar para não usar água doce, para deixar água doce para o consumo humano, já que a agricultura precisa de muita água para produzir alimento para bilhões de pessoas. Israel já tem esse processo de pegar a água do mar, tirar o sal e usar na agricultura. Então, o ser humano vai ter que avançar em estudos, pesquisas nessa área, para que a agricultura, que necessita de muita água para poder produzir alimento para bilhões de pessoas, utilize água salgada e não água doce. E a água doce seja voltada só para o consumo humano. E aí, se a gente não poluir rios, não prejudicar o solo, a gente vai conseguir alimentar todo mundo. Então, são esses fatores: preservar rios, locais onde a gente planta comida, e pensar em como vamos plantar alimentos em locais onde não se plantava alimentos no passado, como Israel vem fazendo, e o mundo todo tem que fazer sua parte. Se fizer isso, não vai faltar alimento. Pode ter bilhões de pessoas porque o espaço é imenso. Então, basta o ser humano fazer isso. Preservar a natureza, preservar os locais onde hoje nós produzimos alimentos e também pensar em como nós vamos produzir alimentos na terra que anteriormente não se produzia alimento. Como que nós vamos fazer isso? Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma. Não? Agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até sexta-feira com Sociologia. Obrigada, professor. Até sexta. Até sexta. Tchau, tchau.